Há pouco tempo atrás, o torcedor do Cruzeiro estava desesperado com a situação de goleiro. Era um desespero total. O Cruzeiro precisava trazer um goleiro da Série B que fosse para cumprir. E com alguns poucos jogos do Otávio, a torcida parece mais tranquila e o próprio clube parece mais tranquilo também. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar que o Cruzeiro não precisa contratar um goleiro nessa janela do meio do ano. É claro que acho que não há urgência para contratar um goleiro qualquer. Acho que o Cruzeiro precisa ir ao mercado para buscar um goleiro que possa ser titular, inclusive depois que o Cássio voltar da lesão. Buscar um John, buscar um goleiro de elite, um que seja um dos melhores goleiros do futebol brasileiro quando chegar ao Cruzeiro. Acho que se encontrar esse nome, se for viável, o Cruzeiro precisa sim contratar. O Otávio é um cara muito jovem, de muito potencial, mas ainda me parece distante de ser o goleiro pronto para o Cruzeiro. Acho que há uma empolgação muito grande com o Otávio nesse momento, ainda muito cedo, pelo que ele demonstrou até aqui. É um goleiro bom, é um goleiro jovem, é um goleiro que tem passado alguma segurança, mas ainda precisa ser mais testado e, repito, não me parece pronto para ser o goleiro titular do Cruzeiro a médio e longo prazo ainda. Então, eu acho que é muito cedo para o Cruzeiro desistir e, repito, quando eu falo que eu acho que o Cruzeiro tem sim que buscar um goleiro no meio do ano, não é buscar um goleiro qualquer, um tampão até o Cássio ficar pronto para voltar, não. Acho que o Cruzeiro precisa ir ao mercado para buscar um titular, um cara que vá disputar pelo menos a posição quando o Cássio estiver à disposição. Grice falando em contratar. Mabi, você é muito nova, Mabi. Obrigada, Luciano. Obrigada pela gentileza. Eu me recordo, em 2000, por exemplo, o Jefferson, que foi um grande goleiro, ele tinha 17 anos quando estreou no gol do Cruzeiro. E começou bem. Só que aí começou a falhar e no meio do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro teve que buscar um goleiro na Portuguesa, o Fabiano. E o Cruzeiro chegou na semifinal, o Jefferson não deu conta do recado. Por outro lado, em 2002, numa pressão muito grande também, o Gomes, com 21 anos, assumiu a meta do Cruzeiro. Terminou aquele ano de 2002, o Cruzeiro não conseguiu a classificação entre os 8 primeiros colocados, naquela ocasião ainda era mata-mata, mas no ano seguinte, o Gomes está aí marcado na história do Cruzeiro como o goleiro da Tríplice Coroa. O Otávio pode se inspirar no Gomes, que também assumiu a meta no momento de pressão, deu conta do recado e fez história no Cruzeiro. Luciano, perfeito. Historicamente, o Cruzeiro sempre teve grandes goleiros, né? Sempre teve embaixo das traves um cara de extrema confiança, né? Eu, como você disse, eu sou mais nova, né? Novinha. Então, novinha. Nesse tempo pude acompanhar toda essa ascensão do Fábio, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, com muita justiça, e agora com a chegada do Cássio também. E eu concordo muito com o Grice. Acho que essa chegada de um novo goleiro não tem tanta urgência como tinha com o Matheus Cunha, que de fato não passava confiança e infelizmente falhava em momentos cirúrgicos que o Cruzeiro precisava dele. O Otávio é muito jovem, é muito promissor, cria do Cruzeiro, né? A gente estava falando ontem da importância do Cruzeiro lapidar esses meninos e o Otávio é mais um deles. Mas eu acho que o Cruzeiro ainda precisa, Lu, de um goleiro de prateleira A, como sempre teve. E eu não estou falando que o Otávio não é. Eu estou falando que o Otávio está nesse processo e pode se tornar um goleiro de prateleira A, mas ainda é jovem, ainda tem que ser lapidado, ele ainda vai falhar, vai oscilar. E o Cruzeiro tem jogos muito importantes pela frente. E aí, claro, ele está passando por um bom momento, vem fazendo grandes defesas, mas até o momento que ele pode falhar num jogo importante, Lu. Ele pode ser responsável, às vezes, por uma derrota muito importante para o Cruzeiro. E aí a torcida tem que ter essa paciência, que às vezes é muito difícil, e acho que a torcida do Cruzeiro vai ter muita paciência com ele sim, Lu. Mas, dado tudo isso, eu acho que, de fato, o Cruzeiro tem que ter calma para ir no mercado, tem que estudar. Foi citado o nome do John ali, acho um bom nome também, para mim tá uma prateleira bem alta, mas não tem que ter essa urgência não. Para mim, o gol do Cruzeiro hoje está longe de ser um problema, pelo contrário, Arthur Jorge encontrou essa solução no Otávio e é um garoto que tem tudo para ser prateleira A do futebol brasileiro. Olha só, Mabi, como os comentários variam. O André Menezes está aqui mandando, dizendo que o ano vai ser duro, de fato, e o Cruzeiro precisa buscar um grande goleiro para o restante do ano.